Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos dar início ao nosso ano bíblico do dia 3 de agosto. Olha que maravilha, né? Para quem começou no dia 1º de janeiro, já estamos quase ali, né? Então, hoje nós vamos ler Miqueias, capítulo 1 a 3, Mateus 25, 31 ao 46, e o capítulo 70 do livro Desejado de Todas as Nações, um desses meus pequeninos irmãos. Alguém gostaria de orar? Tá bom, vamos orar então. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na Sua presença, Senhor, para mais uma vez lermos a Sua palavra. Pai, peço uma bênção especial, Pai. Gostaria de colocar cada um aqui que faz parte desse grupo nos seus braços de amor, para que o Senhor nos conceda sabedoria, Senhor, para que possamos aprender um pouco mais sobre Ti. Por favor, Pai, nos unge com Teu Santo e bom Espírito Santo, para que Ele seja o nosso professor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém gostaria de ler? Miqueias 1, Vou ler. pode ler. Peraí, só um minutinho. Miqueias. Peraí que eu me embananei. Miqueias 1. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias. Morazita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. 2. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. 3. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. 4. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. 5. Tudo isso por causa de transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? 6. Por isso fareis de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantas, de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. 7. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos eu farei uma
ruína, porque o preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. 8. Por isso, lamento e uivo, ando despojado e nu, peço lamentações como de chagas e pranto, como de avestruzes. 9. Porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Versículo 10. Não o anuncieis em Gate, nem choreis, revolvei-vos no pó em Leafra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Jaanã não pode sair. O pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio. 12. Pois a morada de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. 13. Ata os corcéis ao carro, ó moradora de Laquis. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. 14. Portanto, dará presentes de despedida e Moresete Gate. Casas de Aquizube serão para engano dos reis de Israel. 15. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressá. Chegará até Adulão a glória de Israel. 16. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Amém. Alguém gostaria de continuar? Capítulo 2. Ai dos opressores e gananciosos. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio. Se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca. Como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. 5. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte lançado
O cordel meça possessões. Contra os falsos profetas. 6. Não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São essas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançai fora as mulheres de meu povo do seu lar querido. Dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. 10. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal profeta deste povo. O Senhor congrega o restante de Israel. 12. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Poloseis todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído, por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá adiante deles, sim, o Senhor à sua frente. Amém. Alguém quer ler o 3? Ameaça contra os chefes, os sacerdotes e os falsos profetas. Capítulo 3. Disse eu: ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão? Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirás, antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. 5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão e tereis trevas sem adivinhação, por se há o sol sobre os profetas e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio de poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, cabeça de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. 10. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Só um minutinho. Mateus 25, 31 a 46. Eu vou ler, irmã. Pode ler. O grande julgamento. 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. 33. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita:
Vem, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. 35. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. 36. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. 37. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E, e quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? 39. E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 42. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. 43. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me visitaram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que ouvimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então responderá: 45. Em verdade lhes digo que, sempre que o deixarem de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram fazer. 46. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Amém. Amém, amém. Agora nós vamos aqui o livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 70. Deixa eu arrumar aqui. Um desses meus pequeninos irmãos. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros. Assim descreveu Cristo aos discípulos no Monte das Oliveiras as cenas do grande dia do juízo e apresentou sua decisão como girando em torno de um ponto. Quando as nações se reunirem diante dele, não haverá senão duas classes e seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele, na pessoa dos pobres e sofredores. Naquele dia, Cristo não apresentará aos homens a grande obra que ele fez em seu benefício, ao dar a própria vida pela redenção deles. Apresenta a fiel obra que fizeram por ele. Aos que põem à sua direita dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaram-me. Estive na prisão e foste me ver. Mas aqueles a quem Cristo louva não sabem que um tinham servido a ele. A sua perplexa interrogação responde: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Jesus dissera aos discípulos que seriam aborrecidos por todos os homens, perseguidos e aflitos. Muitos seriam expulsos de seu lar, reduzidos à pobreza. Muitos estariam em aflição por motivo de doença e privações. Muitos seriam lançados na prisão. A todos quanto abandonaram amigos ou casa por amor dele, prometera Jesus nesta vida 100 vezes tanto. Agora deu certeza de uma bênção especial a todos quantos servisse a seus irmãos. Em todos quantos sofrem por causa do meu nome, disse a vez de reconhecer-me a mim. Como me servireis a mim, assim os deveis servir a eles. Esta é a prova de que sois meus discípulos.
Todos quantos nascerem na família celestial são, em sentido especial, irmãos de nosso Senhor. O amor de Cristo liga os membros de sua família, e onde quer que esse amor se manifeste, aí se revela a relação divina. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aqueles que Cristo louva no juízo, talvez tenham conhecido pouco de teologia, mas nutriram seus princípios, mediante a influência do Divino Espírito, foram uma bênção para os que os cercavam. Mesmo entre os gentios, existem pessoas que têm cultivado o espírito de bondade. Antes de lhes haverem caído aos ouvidos as palavras de vida, acolheram com simpatia os missionários, servindo-os, mesmo com perigo da própria vida. Há entre os gentios almas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos. Todavia, não perecerão, conquanto os ignorantes da lei escrita de Deus ouviram sua voz a falar-lhe por meio da natureza e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhe tocou o coração e são reconhecidos como filhos de Deus. Quão surpreendidos e jubilosos ficarão os humildes dentre as nações, e dentre os pagãos de ouvir dos lábios do Salvador. Quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quão alegre ficará o coração do infinito amor, quando dos seus seguidores erguerem para ele o olhar em surpresa, gozo, ante sua palavra de aprovação. Mas o amor de Cristo não se restringe a nenhuma classe. Ele se identifica com todo filho da raça humana. Para fazermos parte da família celestial, tornou-se membro da família humana. É o filho do homem, e assim o irmão de todo filho e filha de Adão. Seus seguidores não se devem sentir separados do mundo que perece em seu redor. São uma parte da grande teia da humanidade, e o céu os considera irmãos dos pecadores da mesma maneira que dos santos. Os caídos, os errantes, os pecadores são todos envolvidos pelo amor de Cristo. E toda boa ação praticada para erguer uma alma caída, todo ato de misericórdia é aceito como feito a ele próprio. Os anjos celestiais são enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Não sabemos agora quem são eles. Ainda não é manifesto quem vencerá e participará da herança dos santos, na luz. Mas anjos do céu estão atravessando a terra de alto a baixo, de lado a lado, buscando confortar os tristes, proteger os que estão em perigo, conquistar o coração dos homens para Cristo. Ninguém é negligenciado ou deixado à margem. Deus não faz acepção de pessoas e tem igual cuidado pelas almas que criou. Ao abrirdes a porta aos necessitados e sofredores de Cristo, estais acolhendo anjos invisíveis, convidais a companhia de seres celestiais. Eles trazem uma sagrada atmosfera de alegria e paz. Ouve no céu. Todo ato de misericórdia promove música ali. O Pai, em seu trono, conta os abnegados obreiros entre seus mais preciosos tesouros. Os que estão à esquerda de Cristo, os que negligenciaram na pessoa dos pobres e sofredores, estavam inconscientes de sua culpa. Satanás os cegara. Não perceberam o que deviam aos seus irmãos. Estiveram absorvidos consigo mesmo e não cuidaram das necessidades dos outros. Deus deu aos ricos fortuna para que socorressem e confortem seus filhos sofredores, mas demasiadas vezes são indiferentes às privações dos demais. Sentem-se superiores a seus irmãos pobres, não se colocam no lugar deles, não compreendem suas tentações e lutas, e a misericórdia extingue-se-lhe-á do coração. Em custosas habitações e esplêndidas igrejas, os ricos excluem-se dos pobres, e os meios dados por Deus para beneficiar os necessitados são gastos em ostentações, orgulhos e egoísmo.
Os pobres são diretamente roubados quanto à educação que deviam ter a respeito das tenras misericórdias de Deus, pois ele tomou amplas providências para que fossem confortados com o indispensável à vida. São forçados a sofrer a pobreza que limita a existência, sendo muitas vezes tentados a ficar invejosos, ciumentos e cheios de ruins suspeitas. Os que não sofrem, por sua parte, a pressão da necessidade, frequentemente tratam os pobres com menosprezo, fazendo-lhes sentir que são considerados indigentes. Mas Cristo contempla tudo isso e diz: fui eu que tive fome e sede, fui eu que andei como estrangeiros, fui, fui eu o enfermo, eu que estive na prisão, enquanto vos banqueteáveis em lauta mesa. Eu me achava faminto na choupana ou no desabrigo das ruas. Ao vos encontrardes à vontade em vossa luxuosa habitação, eu não tinha onde reclinar a cabeça. Quando apinháveis o guarda-roupa de ricos trajes, eu me achava destituído de tudo. Ao irdes em busca de prazeres, eu definhava na prisão. Quando distribuístes a escassa provisão de pão ao pobre faminto, quando destes aquelas insuficientes roupas para o abrigo da cortante geada, lembrastes acaso que eu estava dando ao Senhor da glória? Todos os dias de vossa vida eu me achava perto de vós, na pessoa desses aflitos, mas não me buscastes, não vos tornastes meus companheiros, não vos conheço. Muitos pensam que seria grande privilégio visitar os cenários da vida de Cristo na terra, andar pelos lugares por ele trilhados, contemplar o lago, à margem do qual gostava de ensinar as montanhas e vales em que seus olhos tantas vezes pousaram, mas não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Encontraremos suas pegadas junto ao leito dos doentes, nas choças da pobreza, nos apinhados becos das grandes cidades e em qualquer lugar onde há corações humanos necessitados de consolação, fazendo como Jesus fazia quando na terra andaremos em seus passos. Todos podem encontrar qualquer coisa para fazer. Os pobres sempre os tendes convosco, disse Jesus, e ninguém deve julgar que não haja lugar onde possa trabalhar para eles. Milhões e milhões de almas prestes a perecer, ligadas em cadeias de ignorância e pecado, nunca ouviram tal coisa como seja o amor de Cristo por eles. Invertidas as condições que desejaríamos que fizessem por nós, tudo isso, o quanto estiver ao nosso alcance, achamos-nos na mais solene obrigação de fazer por eles. A regra de vida dada por Cristo, aquela pela qual cada um de nós deve subsistir ou cair no juízo é: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. O Salvador deu sua preciosa vida a fim de estabelecer uma igreja capaz de cuidar de almas aflitas e tentadas. Um grupo de crentes pode ser pobre, sem instrução, desconhecido, todavia, estando em Cristo, podem fazer no lar, na vizinhança, na igreja e mesmo nas regiões distantes uma obra cujos resultados serão de alcance eterno. Quer que eu continue, irmã? Isso, pode continuar. Tá bom. É porque essa obra é negligenciada que tantos jovens discípulos nunca avancem além do simples alfabeto da experiência cristã. A luz que resplandeceu em seu próprio coração quando Jesus lhes disse: perdoados-te são os teus pecados. Devem conservar a vida mediante o auxílio prestado a outros em necessidade. A irrequieta energia, tantas vezes fonte de perigo para os jovens, pode ser encaminhada de maneira que fluísse em corrente de bênção. O próprio eu seria esquecido na diligente obra para
bem de outros. Os que servem os outros serão servidos pelo sumo pastor. Eles próprios beberão da água viva e ficarão satisfeitos. Não anelarão diversos excitantes ou uma mudança de vida. O grande objeto de interesse será como salvar almas prestes a perecer. O intercâmbio social será proveitoso. O amor do Redentor ligará os corações em unidade. Quando compreendermos que somos co-obreiros de Deus, suas promessas não serão proferidas com indiferença. Elas arderão em nossa alma e inflamar-se-ão em nossos lábios. A Moisés, quando chamado a servir um povo ignorante, indisciplinado e rebelde, foi feita por Deus a promessa: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E ele lhe disse: certamente eu serei contigo. Essa promessa pertence a todos quantos trabalham em lugar de Cristo, em favor de seus aflitos e sofredores. O amor aos homens é manifestação do amor de Deus em direção à terra. Foi para implantar esse amor, fazer nos filhos de uma família que o Rei da Glória se tornou um conosco. E quando se cumprirem as palavras que disse ao partir, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando amarmos o mundo assim como ele amou, então sua missão por nós está cumprida. Estamos aptos para o céu, pois o temos no coração. Mas, se faltares de livrar aos que são levados à morte e arrastados à matança, se disseres: eis que não soubemos disso, não é assim que aquele pondera os corações. Esse o entende? E aquele que conserva a tua alma, esse o sabe? Ele também retribui ao homem segundo a sua obra. No grande dia do juízo, os que não trabalham para Cristo, que andaram no sabor dos ventos só pensando em si, cuidando de si, serão postos pelo juiz de toda a terra com os que fizeram mal, receberão a mesma condenação. A toda alma é confiado um depósito. De cada um pedirá contas ao sumo pastor? Onde está o rebanho que ele te deu? E as ovelhas da tua glória? E dirás quando ele te visitar? E que dirás quando ele te visitar? Amém. Amém. Olha aí, Manu, para terminar, queridinha. Tá bom. Querido Deus, nós te agradecemos por mais um estudo, Senhor, que feito. Nós te agradecemos, Senhor, por cada pessoa que está do outro lado, que ela possa alcançar, Senhor, a tua palavra, a tua verdade, e que cada lição aprendida aqui, Senhor, possamos aprender na nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado Amém. seja